Pessoal, recentemente o apresentador, deputado e candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano, fez um vídeo explicando a verdade, né, a verdade por trás do preço do arroz, em que ele meio que revela, né, o porquê que o funcionamento do preço do arroz e os segredos, os bastidores, etc. Nós vamos fazer aqui um vídeo de react, por quê? Particularmente, eu estou bastante seguro para responder ao apresentador. Esse é exatamente o meu ramo de atividade profissional, né? Estou há 20 anos trabalhando com abastecimento a varejo, então as coisas que o Celso fala são bastante claras para mim da minha profissão. E foi falado uma montanha de groselha nesse vídeo. Então eu não estou aqui para bater boca com o Celso ou coisa da eleição, nada a ver com isso, mas é porque o jeito que ele fala pode desinformar a população sobre o real significado da inflação, da oferta e demanda, do que realmente mexe no preço da comida, que é uma coisa importante para a nossa população. E não adianta ele dar uma explicação estapafúrdia, porque vai ficar com uma impressão errada e as pessoas vão acabar apoiando soluções erradas. É tipo assim, por exemplo, vamos supor que alguém faz um vídeo, a verdade por trás do câncer, né? Por que existe o câncer no mundo? Ao invés do cara explicar, né, da multiplicação celular, da questão genética, do câncer, o cara fala assim, não, o câncer é uma maldição vinda dos deuses mitológicos da Noruega. Foi o deus Thor que amaldiçoou você e se você matar uma galinha numa sexta-feira 13 vai curar o câncer. É tipo o cara falar isso, entendeu? São causas erradas e soluções erradas. Então vamos lá. O arroz é um problema para a população hoje, mas não é só o arroz não. Está faltando óleo de soja nas prateleiras. Sabe por quê, Kim? Porque existem práticas que não são nem um pouco republicanas, como nós gostaríamos que fosse, no mercado de consumo e no varejo. Prezado excelentíssimo deputado Celso, o preço não subiu por causa dessas práticas não republicanas que o senhor vai citar e que eu vou aqui refutar. Não subiu. Essas práticas, elas existem há muito tempo, é assim que a indústria abastece o varejo, isso é normal, elas não causam aumento de preço, e se causassem, se fosse verdade o que o senhor falou, o preço já teria subido antes, porque não é que agora apareceram essas práticas. O jeito que a indústria compra do produtor e vende para o varejo é o jeito que sempre ocorreu. Então por que o preço subiu agora? E por que às vezes o preço sobe, às vezes o preço cai, às vezes o preço sobe? Se o senhor não apontar a causa verdadeira, que é o desequilíbrio oferta e demanda causada por má gestão do governo, esse é o problema, esse é o único problema, esse é o verdadeiro problema. O senhor vai apontar em coisas que não impactam, não vai resolver e nós vamos desinformar a nossa população. Você sabia que a indústria coloca o pé em cima da saca de arroz e faz o preço para o produtor? E impõe um preço para o produtor? Senhor deputado, se a indústria coloca o pé no pescoço do produtor e impõe o preço, isso significa o quê? Se você está impondo um preço, você está baixando o preço. Então não faz o menor sentido o senhor dizer que a indústria apertar o produtor e falar quero mais barato, isso aumentaria na ponta, entendeu? Não gera o efeito que o senhor está dizendo. Talvez você não saiba também que os produtores já tiveram muitas dificuldades nos anos que se passaram e que a produção de arroz no Brasil caiu. Isso não justifica os preços que estão sendo praticados. Como não justifica, senhor deputado, se a produção, como o senhor bem disse, caiu, isso é a coisa mais importante, a oferta e demanda. Quando um preço sobe, ou porque as pessoas estão comprando mais arroz, ou a produção está caindo. Como a compra de arroz é estável, as pessoas não estão comprando mais necessariamente, uma das coisas que mais está causando aumento de preço é a redução na oferta. Menos oferta, por causa de políticas que dificultam a produção, dificultam a regularização de terras, atrapalham o produtor, atrapalham a compra de insumos, juros historicamente altos, quer dizer, governo atrapalhando as pessoas que querem produzir arroz, gera menos arroz e isso gera aumento do preço. É exatamente o contrário do que o senhor está falando. Porque além do produtor ser massacrado pela indústria, o varejo massacra a indústria também. Senhor deputado, não faz o menor sentido. Se o senhor quer apontar para algum elo da cadeia que é mais forte, então escolha qual vai ser. Porque se a indústria massacra o produtor e depois o supermercado massacra a indústria, então não faz sentido. Quem está massacrando quem aqui? Quem tem o poder econômico? E mais, quando o senhor fala em massacrar, o que significa um cara que está comprando massacrar o fornecedor dele? Significa apertar no preço. Então o senhor está dizendo assim, olha, a indústria vai lá no cara do arroz e abaixa o preço e aperta e negocia mais barato. E o supermercado vai lá no cara da indústria e faz a mesma coisa. Ó, quero comprar mais barato, me dá mais desconto, aperta o preço. Então não faz o menor sentido o senhor dizer que essa dinâmica natural do mercado, que é um apertando o outro, um querendo negociar mais, isso gera aumento de preço. Isso é justamente o contrário. Essa é a força competitiva que gera os preços que historicamente no mundo vão caindo. Você sabia que cada supermercado, ao inaugurar uma nova loja, exige dos fornecedores o enxoval? Ah, mas não é enxoval de noiva não. É um enxoval do supermercado. Sabe o que é um enxoval do supermercado? É o estoque todo montado gratuitamente, Kim, sem custo nenhum. Claro, quem não está tendo custo e vai ter lucro logo nas primeiras vendas é a rede de supermercados.
E são todos que fazem isso. Todos fazem. Infelizmente. Senhor deputado, a prática de enxoval é muito comum e ela não aumenta o preço do arroz. Quando você vai inaugurar uma loja, é natural que a indústria seja convidada, porque vai ter que colocar display, vai ter que expor, vai ter que ter degustação. Então a indústria, cada um dá um pouquinho de produto na hora da abertura da loja, e isso é uma vez só. Nós não estamos tendo nesse momento mais abertura de loja do que o normal. Então não faz sentido o senhor falar que a prática do enxoval, que é uma prática que tem décadas, iria aumentar o preço justamente agora. Você sabia que os supermercados exigem dos fornecedores, ou seja, dos fabricantes, que coloquem seus funcionários da indústria dentro dos supermercados, pagos pela indústria, para arrumar os estoques, para arrumar as prateleiras, os chamados expositores? Sabe quem paga essa conta? Quem? O consumidor final. Também não é verdade, senhor deputado. Alguém vai ter que arrumar o estoque da loja, o senhor concorda? Então, se o supermercado contratar a pessoa que vai estar lá arrumando, ele vai ter esse custo, ele vai embutir no preço. Quando ele pede para a indústria ajudar nesse trabalho, e a gente também paga, eu já paguei muitas vezes expositor, quando a indústria vai lá e coloca o seu funcionário, o custo não vai para o supermercado, então ele não coloca no preço, mas a indústria coloca. Então, tanto faz se quem está arrumando a mercadoria é funcionário da loja ou se é funcionário da indústria, não faz diferença nenhuma para o preço final. Não faz sentido esse argumento do senhor. Se você quiser participar do melhor preço, você paga a publicidade. O fornecedor paga a publicidade do supermercado. Sabe para quem vai essa conta? Para o consumidor final. Também não é verdade. A publicidade ela vai ser feita, as empresas fazem sua propaganda. Se o supermercado fizer do seu bolso, ele vai embutir no preço. Se a indústria está pagando essa verba, a indústria vai embutir no preço. Ou seja o supermercado pagando ou a indústria, o preço final para o consumidor é o mesmo. Não importa se quem desembolsou foi o supermercado e aí ele ia colocar no preço ou a indústria. A menos que o apresentador esteja sugerindo aqui que as pessoas não vão mais fazer publicidade. Nenhuma empresa de varejo do mundo deixa de fazer publicidade. Todas fazem, todas anunciam. É natural, precisa divulgar os produtos que você vai vender e um dos dois vai pagar e alguém vai embutir no preço. Não interessa se é o supermercado ou a indústria. Você sabia que um caminhão da indústria para descarregar num supermercado, às vezes fica parado no centro de distribuição ou na porta do supermercado 2 ou 3 dias para conseguir descarregar a sua carga e está pagando o caminhão parado, está pagando o motorista que ali está parado, porque falta infraestrutura do supermercado ou logística, talvez até proporcional, até proposital, melhor. Deputado, o senhor está muito equivocado, não faz o menor sentido o senhor dizer que existiria uma intenção dos supermercados em ser ineficiente, né? Imagina um dono do supermercado assim: olha, estou pensando aqui, em vez da gente receber o caminhão rápido com arroz, com mercadoria, colocar na prateleira e sair vendendo, vamos deixar o cara aí parado 2 dias, só para gerar uma ineficiência, vai que apodrece alguma coisa, só para ferrar o fornecedor, só para aumentar o custo do arroz. Não faz o menor sentido. As operações logísticas, elas buscam eficiência, essa que é uma das vantagens do setor privado, né? Empresas em competição lutam para inovar, elas ficam pensando, como é que eu vou fazer mais rápido a logística, como é que eu vou atender mais rápido o meu cliente, porque uma compete com a outra, ao contrário do setor público, que não tem competição. Então aí sim pode deixar parado, pode mofar, que se dane, porque ele não tem competição. Então não faz sentido a sugestão do deputado aqui de que talvez teria uma intenção, né, dos supermercados de atrapalhar a logística, de ser ineficiente, de deixar caminhão esperando, só para aumentar o preço do arroz sem nenhum ganho para nenhum dos dois lados. Quem paga essa conta é o povo, é o consumidor final. E assim as práticas vão sendo impostas. Então olha só, resumindo, pessoal, o argumento do Celso Russomano, né? Ele fala o seguinte: o preço do arroz subiu. E a conta está em quem? Para quem que tem que apontar o dedo? Para as práticas do governo macroeconômicas, para os erros de gestão, para as questões de oferta e demanda, que é o que todos os economistas sérios do mundo apontam? Não. Ele aponta para a relação entre indústria e varejo, que é uma relação normal, em que eles decidem quem que vai fazer o quê, né? Quanto eu vou pagar pelo produto exposto? Quem vai pagar a propaganda? Quem vai pagar a entrega? Quem vai pagar o repositor? Quer dizer, um custo que já teria de qualquer jeito, que é dividido entre indústria e varejo. Isso é normal. A conta vai estar em um desses dois. Você não tem como você passar o custo de um para o outro, de outro para um, aumentar o preço final do arroz. Não faz o menor sentido, não tem lógica. Cada pessoa tem direito aos seus próprios argumentos e opiniões, mas você não tem direito à sua própria matemática. Então você não pode achar 2 mais 2, quanto que é? É 5. Não, como 5? Não, mas eu acho que é 5, eu sinto que é 5, eu prefiro que seja 5. Não dá. Matemática é matemática, as relações de varejo também, e a gente tem que apontar para as coisas certas. E se você abrir o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver no artigo 39, no inciso 5º, que é prática abusiva, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Nós queremos saber se existem vantagens excessivas e por que está tão caro o preço do arroz
lá na ponta. Vantagem excessiva, essa palavra é o inferno. O inferno abre quando começa a subjetividade, né? O que significa excessiva? Quem define o que é excessiva numa relação entre milhares e milhares de produtores, milhares e milhares de varejistas, e de repente vai depender da cabeça de juiz, vai depender da cabeça de deputado, o que ele acha que é justo, o que ele acha que é excessivo, é uma armadilha terrível. É por conta de todas essas práticas que vêm sendo adotadas depois que grupos da Europa se instalaram aqui no Brasil, comprando as redes de supermercado. Ahá, agora o deputado achou um vilão, agora ele achou um malvadão para apontar o dedo, quer dizer que o arroz subiu porque vieram grupos da Europa, né? Olha aquele fantasma de sempre, o populismo chegando, são os grupos da Europa que vieram aqui para controlar o preço do arroz. E aí você que não conhece muito a fundo a informação, não teve o estudo de economia, você já fala, não, é verdade, esses grupos da Europa. Cara, grupo da Europa não controla arroz aqui, nós temos aqui mais de 500 mil comerciantes de alimento no nosso país. É uma das coisas mais pulverizadas. Claro que você tem as grandes redes de supermercado, mas se o cara chegar e aumentar o preço do arroz abusivamente, os pequenos vão lá e começam a pegar o mercado deles, porque qualquer um vai no atacadão, vai no distribuidor, vai na indústria, compra arroz e sai vendendo. Então não faz o menor sentido. E mais, se os grupos da Europa que vieram aqui, que ele não nomeou também, que grupos são esses da Europa? Porque nós temos importantes grupos nacionais também, muitas empresas, muita competição. Se tem um ramo que tem competição, é esse de alimento, né? Ele não nomeou. Mas se esses grupos realmente fizeram esse aumento de preço, por que agora justamente subiu o preço do arroz? Justo agora que subiu o dólar, que as outras questões todas apareceram. Por que antes esses grupos estavam bonzinhos e agora de repente ficaram gananciosos e de tempos em tempos o preço cai novamente, né? Nós reportamos aqui 6 manchetes de 2017, agora que teve uma queda do preço do arroz. Então, em 2017, nós tivemos 6 manchetes importantes aqui no ranking, mostrando queda do preço do arroz. E o senhor Celso, caro deputado, como o senhor explica isso? Esses grupos da Europa ficaram temporariamente bonzinhos e generosos e agora os grupos ficaram malvados? E certamente daqui a pouco, quando o preço do arroz cair de novo e passar a janela de demagogia aí dos políticos, será que eles vão ficar bonzinhos de novo, caro deputado? O que a gente não pode aceitar é que no momento de pandemia, depois da decretação de estado de calamidade, nós concordemos com a economia livre. Não, senhor deputado, é justamente o contrário, é justamente na pandemia, quando nós precisamos abastecer o nosso mercado, que nós precisamos do mecanismo que mais gerou produção, produtividade e produtos na nossa história, que é justamente a economia livre. É a economia livre que deixa os produtores animados para investir, os investidores confiantes para botar dinheiro, para plantar, para gerar mais arroz. Quanto mais pessoas enfiam o dedo lá nos supermercados e ficam lá, olha só, vamos controlar aqui, você tá o caminhão que tem que fazer isso, e o preço, e agora me abre as notas, eu vou te mandar o Ministério Público aí investigar, e isso, ainda que não seja o tabelamento, como o senhor afirma que não quer fazer o tabelamento, ainda assim, quanto mais o senhor se mete, interfere, tenta controlar uma coisa extremamente complexa, com milhares e milhares de produtores, distribuidores e varejistas, você deprime a oferta, você tem menos arroz no mercado, e aí a força inevitável vai subir ainda mais o preço. O senhor vai piorar o problema com esse tipo de discurso. As margens de lucro praticadas antes da pandemia eram de 30% a 35%. Nas fiscalizações nós achamos 50%, 60% de margem em cima da nota. 50%, 60% de margem. Bom, primeiro precisamos falar, como assim encontramos? Encontramos quantos? Teve um aumento geral? O varejo em geral aumentou suas margens agora na pandemia? Como é que você evidencia isso? Parece muito conveniente você pensar lá um caso, achei um caso, né? E a segunda coisa mais importante ainda, caro deputado, o senhor está confundindo aqui para o nosso público a diferença entre margem bruta e líquida. Ou seja, o supermercado compra por 100, ele tem que colocar todos os custos dele, a despesa, tudo que vai acontecer, e ele vai colocar de 30%, 50% de lucro bruto. Isso não quer dizer que o supermercado, como o senhor está dando aqui a impressão erroneamente, vai ter isso de lucro final, no final da linha, depois que ele pagou os fornecedores, pagou os impostos, são altíssimos no Brasil, pagou a sua folha, pagou o aluguel, pagou todas as despesas, os encargos trabalhistas vão para o governo, quer dizer, pagou toda aquela gordura que vai para a máquina pública, a média de lucro no varejo final, está no balanço oficial ditado dos grandes varejistas, a média de lucro é de 3,5%. Então, quando o senhor fala em 30%, fica a impressão para a pessoa que está assistindo, nossa, os caras são gananciosos, estão ganhando muito. Não, não, não. Eles ganham no final 3,5%. Esse é o lucro que daria para apertar, e se você quisesse apertar, que nem tem muito espaço. Então não vamos aqui fazer a desinformação. Qual o interesse desses especuladores? É fazer com que as pessoas humildes fiquem mais pobres. Essa é a parte mais surreal do vídeo. A ideia de que por que o comerciante então estaria na teoria do Celso Russomano, que ele não comprovou com dados, estaria aumentando as suas margens de lucro agora? Fazer com que os mais humildes fiquem mais pobres ainda. Quer dizer,
o dono do mercadinho lá do bairro, que muitas vezes é pobre também, são 500 mil, lembrando, são 500 mil estabelecimentos de comércio de comida no Brasil. Muitos deles por donos em periferias, aí, pessoas humildes. O que o cara quer na hora de vender o arroz? Por que ele está aumentando o arroz? Segundo o Celso Russomano, ele quer deixar sua clientela, que são seus vizinhos, que são os caras que vão ter que comprar amanhã e depois, ele quer deixar os caras mais pobres ainda. Aí, realmente, assim, esse vídeo não é para atacar pessoalmente o deputado, aqui não é uma coisa pessoal, nós estamos tendo uma discussão de ideias, mas realmente eu sugiro que o senhor reveja essa afirmação, retire o que disse, porque é de uma violência, de uma demagogia muito, muito grande.